Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao programa Pais e Filhos. Aqui a gente traz conteúdos, traz informação de qualidade para aprimorar e estreitar laços familiares. E é claro, a gente fala de diversos temas com convidados, convidadas maravilhosos, pessoas especialistas nos assuntos que a gente vai discutir aqui. E além disso, com momentos de diversão e leveza, é claro, porque afinal não há infância sem alegria, não há infância saudável sem alegria. E para falar hoje, eu vou trazer uma convidada que vai explicar para a gente o que é a tal da arte-terapia. Vocês já ouviram falar? Pois é, para mim é um conceito que é novo. Há pouco tempo eu fui descobrindo, fui pesquisando e entendendo como que essa expressão da arte pode ajudar a gente a regular as nossas emoções, pode ajudar as crianças. E ela vai, eu não vou falar mais, eu vou trazer a Camila Cavalcante aqui, porque ela que é especialista no assunto e a gente vai aprender junto com ela aqui hoje. Bem-vinda. Obrigada, Camila. Tudo bem? Camila, antes da gente falar da arte-terapia, que eu tô super curiosa, quero aprender um monte de coisa aqui. Sim. Eu queria que você contasse pra gente um pouquinho sobre você. Quem é você? Como é que você foi parar nesse ramo da arte-terapia? Sim, eu comecei na pedagogia, né? Eu tenho um encanto muito grande pela infância. E aí foi o meu começar de caminhar aí com os estudos. E aí eu fui estudando cada vez mais as linguagens das crianças, né? E como elas são ricas em linguagens, né? Malaguzzi fala que elas têm 100 linguagens. Aí fico pesquisando cada vez mais, e aí eu estudei a psicopedagogia, depois fiz a educação infantil, e aí um certo ponto eu falei assim, eu preciso de um pouquinho mais, eu vou para artes, e eu fiz a faculdade de artes. Eu me encantei muito, e eu me despertei como pessoa quando eu entrei em contato com a arte de uma diferente perspectiva, e eu comecei a trazer coisas diferentes para as crianças, eu comecei a aprimorar minha linguagem com as crianças. E aí eu falei assim, nossa, deixa eu ver o que é essa coisa de arte-terapia também, porque foi conciliando, de eu perceber como as crianças agiam de acordo com cada elemento da natureza, com cada proposta e material. E aí foi onde eu encontrei a arte-terapia, e aí eu pensei, nossa, acho que eu já fazia muito disso, mas agora de uma forma estruturada e consciente, né? E quando a gente começa a trazer essa consciência para as práticas, a gente consegue ampliar muito mais o repertório, né? Se aprofundar e ajudar as crianças a se encontrar no desenvolvimento emocional através das artes. Então foi muito bacana esse processo, né? Eu estou 16 anos na área de educação infantil, e aí agora tem a questão da arte-terapia, de acolher os adultos também, para eles ajudarem as crianças. Então foi um processo muito gostoso, de bastante estudo, até chegar nessas linguagens maravilhosas aí da arte. Olha só, foi se descobrindo e agora ajudando outras pessoas nesse caminho. E Camila, assim, intuitivamente, eu acho que muitas pessoas sabem o quanto alguma atividade artística pode ajudar a gente a relaxar. É super comum a gente encontrar em bancas aqueles desenhos, coisas para pintar. E eu confesso que eu não tenho muita paciência não, né? Mas talvez porque a estrutura, a forma como eu estou fazendo não seja mais adequada para o momento que eu preciso, não sei. E é isso que eu queria perguntar para você, né? Não é só desenhar, é um pouco mais complexo que isso. Sim. Não é só desenhar, vou pintar e desenhar e pronto, agora eu estou fazendo arte-terapia. Não é bem isso, né? Não é bem isso. E a arte-terapia, ela entra com uma complexidade de que não necessariamente é um psicólogo que vai aplicar arte-terapia e nem um professor de artes, né? Então, ela entra com um fazer artístico que é terapêutico. E como você falou, para você, o desenhar, você não tem tanta paciência. Mas qual que é esse desenhar?
A arte, ela não é só essa linguagem que a gente pensa em arte, a gente já pensa em um quadro, né? Nessa arte visual. Então, mas ela vai muito além, porque você pode não ter paciência às vezes para desenhar com lápis, mas você já experimentou a aquarela, a fluidez da aquarela? É maravilhoso, é meditativo, é outro campo que você trabalha. A argila, a massa de modelar, os teares, né? Então você tem muitas linguagens e não só de uma produção, porque a gente pensa também, a arte eu tenho que produzir algo. Não, ela também pode ser um som, um movimento, uma dança, a sua voz saindo, um canto, tudo isso vai entrar na arte-terapia. E a gente precisa saber qual que é a nossa linguagem, né? Então ela é um fazer que vai te trazer uma percepção diferente sobre você, essa conexão de você com você mesma. Quando você produz algo ou faz algo, depois aquilo vai reverberando em você e você fala, nossa, que bacana, eu consegui fazer isso, eu alcancei esse outro patamar. E a arte, ela vai mexendo muito com a nossa autoestima, né? Então, quando a gente se sente capaz de produzir algo, e entra também numa coisa que você falou, né? Eu não tenho paciência. Quando a pessoa fala não tem paciência, ela fala assim, não, eu não tenho dom nenhum. É o que a gente mais escuta. Eu não tenho dom, nossa, eu não sei desenhar. E eu era essa pessoa. Eu falei assim, gente, só desenho bonequinho de palito. Eu não faço mais nada além disso. E aí você vai percebendo, peraí, mas que estética do belo foi colocada em mim, nos detalhes aí da minha infância, do meu caminhar, que me falou, não, você não é capaz de desenhar, deixa eu desbloquear isso daí. E aí eu fui desbloqueando isso e percebendo que a arte-terapia, ela não tem essa preocupação com o resultado, né, final. Ela pode ser o que você sentir e o belo para você, não como padrão da sociedade, né? E aí você vai desmistificando isso também. Então, eu não tenho muita paciência, mas de repente para outros caminhos, eu não tenho dom, mas vai por outras linguagens que você tem, sim. Todo mundo é capaz de fazer muitas coisas, produzir muitas coisas através da arte-terapia. Não, você falou perfeito. Para mim, a música, em outros caminhos, a dança, sempre fui apaixonada. Mas eu me esforço porque as minhas filhas gostam muito de desenhar, então eu fico ali nesse momento de conexão com elas. Sabe aquela história, assim? Você quer se conectar, você precisa se interessar pelo que o outro está interessado. Sim. Então eu faço muito por elas. Mas o que eu acho que é interessante é esse conceito que você trouxe aqui, de que a arte-terapia não é só você praticar uma coisa de arte. Não é só você cantar, não é só você dançar, não é só você desenhar. Existe uma estrutura por trás, se a gente for pensar assim, eu tenho uma filha que tem ansiedade. Como que essa arte-terapia pode ajudar? Basta eu comprar uns cadernos para ela desenhar? Não. Ela tem que, assim, primeiro a gente precisa descobrir a linguagem da criança. Quando a gente fala de criança, né, a criança, ela é arte por si só. E aí você tem que descobrir qual é a linguagem que aquela criança se identifica. Porque não vai adiantar eu comprar uma revistinha de colorir para uma criança que não gosta de colorir. E tem isso. Suas filhas gostam, ótimo, você pode explorar isso de várias formas. Agora tem a criança que não gosta de pintar. E aí, como é que você vai trabalhar com isso? Ela não gosta de pintar, mas vamos ver como ela vai na argila. Então a ansiedade, ela vai precisar de uma linguagem que traz mais calma, que traz mais fluidez. E eu falo da aquarela porque a aquarela, além de ter o elemento água, que é uma coisa que a gente trabalha muito na arte-terapia também, com os elementos e o que cada um pode trazer para você, você tem a questão dos sons também. E aí até trouxe esse joguinho, assim, né? Que você tem as conchinhas e tem a água. Então, às vezes, a criança fica nisso daqui, ela tem uma coisa de ter que ser cuidado, porque é vidro. Então, não é porque é uma criança pequena que a gente não vai dar o vidro. A gente só vai orientá-la, né? Sobre o limite daquele material. Então, tem o som. E aí você vai trabalhando a questão dos sons com as crianças de uma forma meditativa. E traz o recurso visual, né? Que a criança, ela pede bastante desse recurso visual. E aí depois você passa para uma aquarela, que ela vai trabalhar a questão da fluidez e também a questão da frustração, né? Porque a aquarela é muito diferente do guache. Então você tem que ter esse conhecimento das materialidades. Se é uma criança que ainda está muito difícil aceitar a frustração para ela, eu não posso já chegar com a aquarela. Porque a aquarela, ela vai caminhando pelo papel, a água, e a criança fica frustrada. A mesma coisa a argila. Eu posso trabalhar a manualidade da argila, mas quando a gente não queima uma argila, ela
pode cair, ela pode quebrar. Então eu preciso trabalhar com a criança um processo de entender sobre os materiais para depois falar, olha, se isso acontecer vai ficar tudo bem, porque ela vai poder ressignificar isso. Então a argila, quando ela quebra, se de repente cai no chão, a gente pode trazer a lixa, a gente lixa aquela argila que secou, transforma numa tinta e a criança produz algo para aquilo, até o próprio sentimento. Como você se sentiu, né, quando quebrou a argila? Mas é importante falar que quando a gente produz, a gente não fala, olha, coloca como você está se sentindo. Você fala, faz um desenho, uma coisa livre, tranquila, e depois você vai olhar para isso. E não olhar interpretando o desenho da criança, é como ela vê aquele desenho. Olha, você usou essas cores, o que você sentiu quando você usou essas cores? Não é falar assim, ela usou só preto, nossa, você tá bravo, você tá com medo, Não, você não associa, às vezes o escuro para ela pode significar tantas coisas, né? O que significa para ela. Então a gente não entra nessa análise, a gente observa o que a criança sente em relação àquilo e vai percebendo as linguagens de cada criança. Nossa, isso é muito legal, Camila. Me lembrou um dia que minha filha fez um desenho assim, da escola que ela trouxe, era uma menina triste chorando. Eu, filha, você estava triste? O que aconteceu? Não, mamãe, essa aqui era uma menina que ficou triste porque o sorvete dela caiu no chão, assim. Ela imaginou uma história de uma outra pessoa. Sim. E às vezes a gente perde a oportunidade, né, de perguntar para as crianças e já vai com uma interpretação. Exato. Então, quando a gente entra na arte terapia, a gente começa a sair desse lugar de eu vou falar. Eu vou dizer o que você está sentindo. Não, eu vou ouvir. Então Sim. A gente entra numa posição de escuta. Então vem a criança, ai, meu filho não gosta de desenhar de jeito nenhum. Tudo bem. Como que a gente vai fazer isso? Vai trabalhar com outras linguagens, aí de repente vem no ateliê, eu tenho copinhos de vidro para as crianças e caneta que desenha no vidro. Ai, tô com sede, você também tá com sede? Nosso copo é igual, vamos desenhar nele pra gente poder beber água e não esquecer que esse copo é o nosso. E a criança vai desenhar e vai achar aquilo maravilhoso. E o menino adorou desenhar e queria desenhar todos os copos. Então, esse não gosto, não quero, não sabe, ele tem que ser bem olhado, porque existe uma infinidade de materiais pra gente estimular as crianças no interesse e com uma coisa do cotidiano, né? Então, às vezes no atendimento do ateliê, aí você... só vamos beber uma água. Eu não falei pra ele, você vai precisar pintar, você vai precisar desenhar. Não coloquei isso nem como objetivo. Mas eu vi uma oportunidade de falar, olha, deixa eu ver se ele não gosta mesmo de desenhar. Acho que o objetivo é se expressar. Se expressar. De alguma forma. A arte-terapia é exatamente isso, é a expressão. Como você se encontra na expressão do seu sentimento, como você se conecta com você. E hoje em dia eu vejo as pessoas procurando muito a arte-terapia para isso, para se expressar de diferentes linguagens, né? Parece que a fala não traduz o sentimento e aí eu vou me expressar de outras formas. E teve um ponto também interessante que você falou, Camila, que foi sobre a frustração dos materiais. E a gente vê que muitas crianças, elas têm dificuldade de lidar com a frustração. Têm dificuldade de receber um não. Porque o cérebro é imaturo. Essa criança, ela ainda não tem a parte do córtex pré-frontal, que é a parte das funções executivas, que ela vai ter um entendimento das consequências, planejamento futuro. Então, ela só enxerga aquela realidade naquele momento. Por exemplo, você diz para ela que não tem o suco favorito dela. Ela abre um berreiro, uma crise de birra. Mas ela não consegue pensar assim, tudo bem, acabou, mas a minha mãe vai no supermercado e vai comprar o suco de laranja que eu gosto. Ela não consegue pensar em soluções. O cérebro dela está ali com a parte que regula as emoções hiperativada. Ela só pensa pensamento focado. Não tem, eu quero, não tem, eu quero. É como se fosse isso. E ela se desregula emocionalmente. E a gente faz esse colchão emocional, esse apoio para ajudá-la a se autorregular. Ela não é capaz de se acalmar sozinha ainda. Uma criança pequena, 2, 3, 4, 5 anos, não consegue se acalmar sozinha. A gente precisa fazer esse apoio. Mas em pequenas experiências que a criança vivencia uma frustração, ela pode ir entendendo como lidar com essa frustração, que eu achei que foi bem legal esse exemplo que você deu dos materiais. E se eu pensar assim, mas eu tenho um filho que ele tem muita dificuldade de lidar com a frustração. A arte-terapia pode ajudá-lo? Pode. Não só em relação aos materiais, mas na maneira como ele se expressa?
Pode, porque como a gente falou, ela é essa expressão. Então, a partir do momento que eu estiver fazendo qualquer outro movimento que eu não estou habituada a fazer, eu vou desenvolvendo as áreas do cérebro, né? E vou ampliando o meu repertório artístico, criativo, consequência, as outras áreas também, né? Então, a gente vai trabalhar com essa criança muito essa questão da autoestima. Então, olha como você é capaz de fazer uma coisa tão bonita, o bonito a gente não usa muito. Olha como você é capaz de fazer uma coisa que você que criou e ficou legal, né? A gente evita a colocar o que é belo, né? O que é belo, o que não é muito particular de cada um. Você gostou disso? Olha que bacana. Então funciona muito quando a gente vem com as mandalas aqui, porque ela é super fácil de fazer. Ela é muito meditativa. E ela é muito legal porque criança de 3 anos consegue fazer essa mandala, porque é só você cruzar e você vai enrolando. E você vai só enrolando. E aquilo vai trazendo um senso de concentração. E quando você percebe, você fala, nossa, a gente tem essa questão de gostar de olhar e você fez um resultado bacana, né? A gente tem esse senso de produzir algo, né? De recompensa. Aí a criança fica encantada. Então o meu filho, por exemplo, que não tem paciência para mexer na argila, ele não gosta de se sujar, ele amou fazer essa mandala, quis levar para a escola e fazer, porque aquilo trazia um resultado para ele e trabalhava uma questão de autoestima. Então, consecutivamente, você vai trabalhando com essa questão de lidar com a personalidade, você vai desenvolvendo. Ela ajuda muito as crianças a se expressarem. Mas numa construção dessa, por exemplo, tem regra? Porque aqui a gente vê, né, que existe um certo padrão. Sim. De cores, né, da repetição, o que muitas vezes traz até uma tranquilidade para o nosso olhar quando a gente vê uma coisa organizada. Sim. Né, como essa daqui, olha que linda. E isso tem muito a ver com o meu filho, né? Mas meu precisa filho, ser assim, lógico. Por exemplo, ou não, é livre, a gente faz. Pra você conseguir fazer ela assim, nesse formato, você tem que ter uma continuidade, né? Então tem uma regra. Mas se a criança trançar de outro jeito, que muitas vezes pode acontecer quando as crianças têm 3 anos, tá tudo bem. Ela vai ser um elemento, ela vai trabalhar o ar, né, que é o elemento que fica solto, e aí você pendura um monte daquele feitio. Com as crianças eu levo um palito pequenininho, né, e aí você trabalha daquele jeito, fica uma coisa colorida, fica agradável aos olhos, independente de como as crianças fazer esse tear, e tudo bem. Então, a tendência é de crianças quererem fazer esse padrão, mas se não tiver, eu devia ter trazido também, eu tenho uns que não estão no padrão também, para deixar a criança confortável. Para deixar a criança confortável de, se ela não conseguir seguir esse padrão, se ela fizer de outro jeito, e acontece às vezes, da criança conseguir esse resultado e depois ela começar a criar, eu vou traçar aqui, vou traçar ali, e tentar fazer outra coisa em cima desse desenho, então fica bem legal. É bem bacana. E para isso, o ideal seja, para isso assim, para ter esse acompanhamento, eu tenho ansiedade, eu tenho depressão, eu quero aprender a lidar melhor com a minha frustração. O ideal é que seja acompanhado por um arte-terapeuta. A arte-terapia ela vai entrar como, às vezes, num espaço de ateliê, que o psicólogo vai recomendar, que vai trazer, e a gente não vai fazer avaliação. A gente vai trazer essa linguagem como a criança está se expressando e tentar ajudar nesse conduzir da expressão dela. Mas a gente não vai, eu vou ajudar você a diminuir sua ansiedade. Acaba ajudando, mas é uma consequência de um trabalho conjunto. Trabalho específico, né? Como se fosse assim, um protocolo. Para ansiedade, o caminho é esse. Para depressão, o caminho é esse. Não, porque ela vai depender muito da linguagem da criança. Eu tenho um repertório de estratégias, né? Que nem se a criança tem essa questão de ele sente muita raiva, ele não sabe lidar com a raiva, eu vou canalizar isso, então eu vou trazer argila, porque a argila é esse material que você tem que bater, você tem que jogar no chão, você tem que fazer bastante coisa para sair o ar dela e aí você conseguir produzir uma peça que não quebre. Então você tem que fazer movimentos pesados, então tem que fazer bastante isso. Se a criança é tímida também, eu trago esse movimento da argila para ela se soltar mais. Outro exercício que as crianças amam de paixão e trabalha muito essa questão de se soltar é o de você molhar o pincel e a criança jogar na tela. Então eles vão fazendo isso e aquilo vai libertando. Então a criança que é mais tímida, ela começa assim, se ela tem um amiguinho que tá fazendo também, ela vai indo e aí quando vai ver ela tá dando risada, jogando na tela. Então com as crianças que têm, eu sou muito certinha, eu sigo todos os padrões o tempo todo. Então promover essa bagunça artística vai soltando a criança de outras formas. Então
Então a gente olha para a linguagem da criança, vê como ela aceita aquele material e pensa como que eu vou ajudar ela nesse sentido. Aí a criança tem, é muita raiva, e não gosta de se sujar também, então vamos trazer o biscuit, que ele é diferente da massinha, o biscuit também é mais pesado e também dá para moldar algo que vai durar, que não vai quebrar. E tem uma infinidade, né? Então a gente vai olhando as características dos materiais, qual é a linguagem da criança e o que ela se queixa, a personalidade, o que a mãe fala que tem, pra gente tentar encaixar esses 3 fatores para desenvolver um trabalho legal. Me lembro até de algumas famílias que eu atendo em que as mães trazem que a criança é muito autocrítica, se cobra muito, entrando nessa rigidez que talvez o soltar possa ajudar. Exato. E aí entra a aquarela de novo, porque a aquarela não tem rigidez, né? E aí a gente até faz alguns exercícios, eu trouxe esses aqui também, que aí a criança pode ir jogando. Então ela pinga a aquarela e aí ela vai jogando para ir traçando, né, o paralelo. E aqui a gente fez um desenho de carvão, foi proposta de carvão. Ou também a gente faz a queima do galho, né? Para a criança fazer o próprio carvão. Então a gente queima o galho, aí ela vê aquela fumacinha saindo. Eu já falo para você trabalha com essa investigação, né? É todo um processo para chegar aqui. Olha, vamos queimar o galho. Olha o desenho que faz a fumaça. Tá vendo como é um desenho muito diferente, né? Não tem um padrão. A fumaça vai indo e a criança vai observando aquele movimento. Vamos trazer isso para cá, para o papel. Vamos ver como a gente faz. E aí a gente risca desenhos livres. Depois aqui foi do pingar, né? Então a gente pingou, a tinta é natural, então a aquarela natural eu fiz com água de feijão. Então deixa o feijão de molho, pega a água e aí a gente coloriu. Vai colocando os modificadores, né? A água do feijão, se você põe o sal, ela vai ficar de uma cor. Se você pôr vinagre, ela vai ficar de outra. E não se preocupa com sujeira, porque é fácil de limpar. E aí você joga no papel, depois que fica no papel, ela vai mudando aos poucos as cores. No ateliê é mais tranquilo, né? Em casa é mais complicado. Um pouquinho mais complicado. Mais complicado. Mas se você tiver um mínimo de um espaço que não vai pegar, né, roupa, essas coisas, até se pegar roupa, porque é natural, então rapidinho sai. E aí você consegue trabalhar. Consegue fazer. Mas sempre dá para dar um jeitinho, sempre forrar o ambiente, né? A gente... Sempre dá. E isso aqui, tô curiosa para saber, é um instrumento musical? Ele entra na questão dos sons. Que legal. Então, quando a gente trabalha com a meditação com as crianças, né? Que eu acho que isso é um ponto que a gente precisa trabalhar mais a respiração, até a gente, né? Sim. Sentir o ar entrar, essa respiração intencional, o nosso dia vai sendo tão corrido, quando a gente vê, a gente nem, nossa, não fiz uma respiração profunda, né? E aí com a criança, como as crianças às vezes têm um pouco mais de dificuldade de ficar um tempo parada, eu falei assim, eu vou ir fazendo sons para vocês. E aí a gente vai fazendo som, ele vai fazendo um som mais calmo, vai mostrando para eles. Eles ficam super curiosos, né, para mexer. Eu falei assim, vamos respirar e ouvindo esses sonzinhos, aí depois deixa eles mexerem. Mas são sons que acalmam, né? E a gente consegue respirar. Parecem sons de sinos tibetanos, isso. Talvez venha um pouco disso, né? Sim. Dos orientais que trazem esses sons. Muito legal. E aí a criança respira ouvindo o som. Você trabalha com dois conceitos ao mesmo tempo, né? Isso. Além da respiração, para trazer para esse momento presente, com a terapia do som. Muito legal. Gostei. Que aí e é fácil achar uma coisa dessa assim, pra... Vocês fizeram ou não? Não, eu achei numa loja de coisas indígenas, assim. Sim, então, parece muito. De pedra. Esse daqui foi fácil, porque esse daqui foi um tubinho de chocolate. Aí eu pus... Aqui eu achei tão lindo, e aí as crianças também gostam bastante, que aí entra a questão do som também. E... No ateliê, a gente trabalha muito com a respiração da flor, né? Então, sempre tem uma florzinha lá na frente, aí, olha, vamos sentir o perfume dessa flor, como é que tá? Que é uma questão também, os cheiros. Então, toda vez que eu vou fazer um trabalho, assim, qual cheiro eu vou trazer? Então, tem os naturais, né? Mas o koala é o meu favorito, e aí eu vou colocando, eles sentem um cheirinho de canela, de eucalipto, de alecrim. Então, é bem, nossa, deixa eu ver qual é o cheiro que tá na sala hoje. E aí a criança já entra respirando, sem eu pedir, né? E aí depois tem as florzinhas, então é bem bacana esse movimento. Muito legal, Camila. Eu queria que você contasse um pouquinho mais desse ateliê, mas eu vou pedir para você segurar um pouquinho, porque a gente vai fazer uma pausa para um cafezinho e já já a gente volta para falar um pouquinho mais
sobre essa expressão de arte, como ela pode nos ajudar também, inclusive nós, pais e mães. Olá, meus queridos irmãos e irmãs, eu sou o Padre Mário José, do Santuário Nossa Senhora de Fátima, no Estreito. Estou aqui para convidar você, todos os dias, à oração do terço, um momento com Nossa Senhora. Vamos juntos orar, vamos juntos pedir a Deus as bênçãos e as graças dos céus que nós tanto necessitamos. E eu vou estar aqui trazendo para você uma mensagem de fé, de esperança e de amor. Então, todos os dias, aqui na Vivax TV, você é meu convidado especial. E convide seus amigos, familiares, para juntos rezarmos a oração do Santo Terço. Renascemos como a fênix, fortes e determinados. Somos a voz da nova geração e o legado da antiga. Nossa luz guia os apaixonados por TV, compartilhando histórias inspiradoras a qualquer hora do dia. Aqui, todo mundo é bem-vindo. Nossa programação reflete as riquezas das diferenças humanas e nos preocupamos com o planeta. Cada programa celebra o potencial ilimitado de cada um e honra histórias que unem gerações. Seja no celular, no tablet ou na sua TV Banda KU, oferecemos conteúdos que geram valores e memórias preciosas. Somos parte da sua família, presentes em cada momento, e estamos aqui todos os dias, 24 horas para entreter e inspirar. Nosso compromisso é ser mais que uma emissora de TV, uma plataforma de conhecimento. E juntos, através de nossas redes, criaremos memórias e inspiraremos o futuro. Bem-vindo ao nosso canal Vivax, seu novo espaço. Olá, telespectadores da Vivax TV. É com muita alegria e entusiasmo que eu anuncio para vocês um novo programa da casa, Backstage com Esdras Graff. Todos os sábados, às 22 horas. O melhor do universo do entretenimento, os bastidores de tudo que acontece aqui em São Paulo, você confere comigo aqui na Vivax TV. Fala, tropa, olha só, eu acabei de gravar um podcast aqui na Vivax TV e eu aprendi algo muito legal. Conteúdo de qualidade na palma da minha mão. Então, se você gosta de conteúdos, séries, documentários e quer aprender muito na palma da sua mão, vai na tua loja de aplicativo, tanto Android quanto iOS, e baixa Vivax TV, a TV que cabe na palma da sua mão. Alô, meus amigos, sou Cleber Serafim do programa Devoção Sertaneja, 35 anos de dedicação à nossa cultura raiz. E agora, graças a Deus, mais um espaço à nossa gloriosa música sertaneja aqui na Vivax TV. É domingo, 10 da manhã, e eu espero por você. Está cansado? Sem energia? Então pode parar com isso. Você vai ter treinos todos os dias às 8 horas da manhã aqui na Vivax TV. Vai te deixar muito mais motivado ao longo do seu dia. Meu nome é Gisele Pires, sou personal trainer e tenho esse encontro marcado com você. Te espero. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Josi Awaz e tenho uma novidade para te contar, isso mesmo. Todas as segundas à tarde, o programa Josi para você vai te trazer uma explosão de sabores. Chefes incríveis vão compartilhar segredos culinários e receitas deliciosas para você surpreender a sua família e amigos. Não perca! Espero você todas as segundas, hein, na Rede Vivax TV. Estamos de volta com o programa Pais e Filhos, hoje com a Camila Cavalcante. A gente está falando sobre arte terapia. Mas agora a gente vai ter o nosso momento brincadeira retrô. E eu vou trazer uma sugestão para a gente fazer uma brincadeira. Camila já trabalhou muito tempo em escola, né? Para ela vai ser fácil. Qualquer brincadeira aqui ia ser fácil.
Brincadeiras de bate-mão, uma brincadeira que as crianças adoram e você pode fazer com seus filhos também. Sabe aquelas brincadeiras que tinham musiquinhas na nossa infância, que tem que bater palma e tudo mais? Uma das mais famosas, eu acredito que é o Lá em Cima do Piano. Sim, lá Você em cima. conhece? Conheço. Sabe fazer? Uhum. Vamos relembrar como é que é? Vamos relembrar. Eu faço com as minhas filhas, eu erro porque elas aceleram muito. Essa aqui a gente vai mais devagar, só pra gente relembrar. Sim. E aí a musiquinha, eu acho que assim, dependendo, pelo que eu entendi, meu marido sabe umas diferentes de mim. Porque acho que é regional, talvez, então... talvez tenha diferenças. Eu a tradicional Lá em Cima do Piano, tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi seu. Acabou. É isso? Era então isso. Então tá bom, vamos até aí. Eu ia até aí. Vamos lá. Era assim, não? O meu, olha tá só como é diferente. Vai. O meu era uma coisa assim, cada um fazia um copinho. Tinha o copinho. Lá em cima do piano tinha um copo de veneno. Quem bebeu morreu. O culpado não fui eu, foi a filha do Tadeu. Aí eu perdi. Não era assim? Eu não sei, eu tinha esse. O culpado foi eu, que perdeu foi o Tadeu. Era uma coisa assim, acho que colocava o nome das crianças. Sim. Era uma coisa assim, mas e a sua, como é que era? As meninas, minhas filhas cantam essa música, mas elas fazem batendo mão, por isso que eu já vim logo assim, mas não, muito vamos legal fazer batendo relembrar. mão pra ver como é que é. Não, vamos lembrar de outra então. Ai, meu Deus, qual outra? Adoletar. Adoletar. Adoletar pode ser assim. Então vai. Adoletar. Lepete, pete, polar. Lê café com chocolate. Adoletar. Puxa o rabo do tatu. Quem saiu foi tu. Ai, tinha que bater isso aí. Tem que bater pra sair. As suas filhas são melhores que a minha. Eu trago as brincadeiras e eu não lembro nada, tá vendo? É. Aí tem outra que eu lembrei também, que era que tinha que rebolar. Qual que era? Ixi, de rebolar não era muito Unidos, comigo. Rebola o seu vestido. Qual que é essa? Eu lembro da música, mas eu não lembro de jogar. Era pra frente, pra trás. Assim a gente faz. Mas eu não lembro dançar ela. Mas não é adoletar essa? Não. Gente, deu um branco agora. Esqueci qual que era essa música. Tinha uma que era aquela Babalo. Isso. Você lembra aí dessa? Era assim, né? Babalo. Babalu é Califórnia, Califórnia é Babalu. Acho que é essa. Olha isso. Estados Unidos. Aí rebola o seu vestido. Pra frente, pra trás. Assim que a gente faz. Era essa. Nossa. Muito bom. Tá vendo? A produção tava falando pra gente, tinha uma musiquinha. Não, tem várias. Várias. A gente resgatou aí. Muito bom. E elas me ensinam umas novas também, que elas vão aprendendo na escola. E essa brincadeira, Camila, pra gente serve muito para momento sala de espera. Então, por exemplo, a gente tem uma consulta no pediatra e a gente tá lá esperando, as crianças começam a ficar ansiosas. Vamos brincar de bate-mão. Sim. E aí a gente fica ali passando um tempo com isso. Sim. Então, muitas vezes, a gente tem que começar a despertar a criatividade para que ela aumente. Eu trabalho muito isso com as famílias que eu atendo, que falam, eu não tenho criatividade para brincar. Sim. Mas precisa começar com alguma coisa, porque aí a memória vai puxando. E puxar essas brincadeiras que eram das nossas infâncias. Tá tudo aqui, olha só como a gente foi lembrando. Muito, sim. E a gente se conectar com a nossa criança interior, né? De lembrar como é que era, para poder trazer. Porque é isso, a gente vai... Eu acho que tem que ter o querer. Se eu quero trazer algo diferente, aí você consegue, você vai se movimentando para isso, né? Ter a flexibilidade também de entender que assim, mas meu filho não gosta de bate-mão. Tá bom, vamos pensar em outra brincadeira. A gente tinha tantas na nossa infância. Sim, sim. E quando a gente começa a enxergar o cotidiano brincante, aí a gente vai ampliando o repertório, né? Eu com o Dudu já é mais velho, 10 anos, mas não tem idade. A criança sempre gosta de algum movimento. A gente brinca às vezes, vamos ver quantos carros vão passar preto e quantos carros vão passar prata e ver quem vai ganhar essa competição. E aí a gente vai brincando disso, né? Então, e vai contando os carros no trânsito. A gente começar a ter um olhar para isso, né? Para esse estado de brincante e de oportunidade, né? Porque a dificuldade que eu vejo muito nas famílias é assim, você deu o celular ali, o seu celular mesmo para a criança jogar ou para a criança brincar. A criança sempre vai pedir. Sim. Sempre vai pedir, porque aquilo ali é muito gostoso, libera hormônios de bem-estar, ela quer ficar mais no desenho, quer jogar mais. E a gente vai precisar reaprender a segurar um pouquinho esse desconforto de falar o não. Agora não, mas vamos brincar. Agora não porque eu tô aqui. Agora não porque a gente vai fazer uma coisa juntos. Sim. Porque é difícil realmente tirar a criança ali da tela
e não ter nada no lugar, né? Porque para a criança, ela vai estar muito mais feliz se ela estiver brincando com você, se ela estiver interagindo, se sentindo vista, amada, conectada, do que se ela estiver na tela. Pode ter certeza disso. Então ela vai reclamar um pouquinho, mas na hora que ela perceber esse momento de alegria e diversão, ela vai esquecer da tela. Só testem, né? Testem, insistam. Dá trabalho, né, Camila? Mas precisa. É desafiador, mas assim, a gente precisa. E quando a gente começar a falar assim, não vai ser minha primeira opção celular, aí você começa a ampliar o repertório. Que aí você começa a enxergar outras possibilidades. Muito bem. Agora a gente vai para aquele momento que a gente vai responder perguntas das famílias que nos acompanham. E a primeira pergunta, relacionadas ao nosso tema do programa, arte terapia, essa é a seguinte: tenho um filho de 5 anos muito agitado, não gosta de desenhar, como posso estimular ele a se interessar mais pela arte? Acho que a gente até respondeu um pouquinho, né, de entender que a arte não é esse quadro, não é esse desenho, ela é muito maior do que isso, e ver qual é essa linguagem dele, né, para se expressar de outras formas, então ou com argila, ou jogando a tinta, não gosta do desenho, mas e com a canetinha, e com o giz de cera. Hoje em dia tem uns materiais muito maravilhosos, né? Tem um lápis de cor que é infinito, que eu levei para as crianças, e elas adoraram aquilo, é super gostoso de desenhar. Então, é perceber qual é a linguagem da criança. Não adianta a gente falar, não, você tem que desenhar, você tem que fazer. Qual é a linguagem que ele gosta? Talvez seja música, como talvez você seja comentou, música, a talvez dança. seja música. A questão de... tem que olhar muito para cada caso, né? Se é uma questão com o material, de repente, que nem o giz de cera não gosta, a gente traz de outra forma. Nesse daqui, a gente derreteu o giz de cera e foi pingando. Então, trabalha com o elemento fogo, que chama a atenção da criança, né? E aí ele queimava a pontinha e ia pingando. Aqui a gente colou umas fitas para ficar diferente. Então, a gente oferece os materiais, né? Às vezes as crianças chegam no consultório e falam assim, no ateliê, né? A gente não chama de consultório, ateliê. Você até pergunta, né? O que você gosta? Mas ela não faz ideia do tanto de material que pode ter e que ela pode gostar e se interessar também, né? Sim. Então é isso. E testar, né? Não gostou, tudo bem, troca, não tem problema. Né? Vamos para a próxima pergunta. Percebo que minha filha tem algumas dificuldades em fazer amizades. A arte terapia pode ajudar a melhorar a timidez? A timidez, ela entra um pouco naquela que eu falei também de jogar, né, os materiais. Ela entra um pouco nisso. E sim, eu acho que ajuda muito, né? Porque é uma expressão. O que é a timidez? É uma criança que não está se expressando aonde? Quando ela está com pessoas desconhecidas? Ou quando estava com você também, ela tem esse perfil mais quietinho? Porque geralmente, até às vezes, a gente chega num espaço que não conhece ninguém e fica meio travado, né? Meio aquilo, leva um tempo, né? Uhum. Então, ter estratégias de como que a gente vai trabalhar isso é importante. E todas as atividades que soltar mais, trazer mais formas de se expressar, porque geralmente a criança que não se expressa pela fala é tida como tímida, mas quando ela vai desenhar, ela tem os melhores desenhos. Então, elas se expressam muito por outras linguagens. Então, eu tenho vários perfis que vem com essa queixa e os desenhos da criança é maravilhoso. Então, ela tem uma capacidade boa de expressão. Talvez não seja a fala agora dela, né? Seja outra linguagem que ela pode usar. E aí, conforme vai passando o tempo, a criança vai amadurecendo, vai encontrando novas formas de expressar, ela vai se soltando mais pro mundo, né? Porque o corpo está relacionado à mente, quanto mais movimento a gente fizer, mais a gente vai expandir aí a nossa criatividade e o nosso sentimento, nossas expressões, né? Quando a gente fala de timidez também, fiquei pensando sobre essa pergunta, para a gente tomar bastante cuidado com os rótulos. O quanto a gente também não está nomeando que essa criança, meu filho é tímido, meu filho é tímido, meu filho tem vergonha, aí eu conto para vizinha, eu conto para tia, eu falo com a professora da escola, e a criança está ali ouvindo e absorvendo aquilo o tempo todo. Ela vai vestindo esse personagem para si. É claro que pode ser que ela tenha uma dificuldade de socialização e que ela tenha mais vergonha, que seja do temperamento dela. Sim. Porém, se a gente continua rotulando, a gente está reforçando isso na criança, né? Então, é só um cuidado que a gente precisa ter. E também fiquei com uma dúvida. O teatro
é uma forma de arte-terapia também? Sim. Uma outra teatro. forma de expressão, né? Artística? Sim, ele entra com a questão da encenação, né? Então você quando a criança ela é teatral, né? Quando ela tá no jogo simbólico, é um teatro, ela tá assumindo papéis ali na brincadeira, que a gente percebe muito sobre a personalidade de cada criança. Então tem aquela criança que vai ser a mamãe e que vai mandar em todo mundo dos filhinhos. Então, assim, a gente observa muito essa linguagem do teatro nas crianças de maneira espontânea e também direcionada na arte-terapia, de fazer a expressão de animais, de cantar, de fazer sons. Então, entra muito também, é uma que é um linguagem. recurso bom para a timidez, né? A gente vê muitos Sim. resultados positivos. Crianças que têm mais dificuldade de se expressar, entram no teatro e começam a se soltar um pouquinho mais. Sim. Fiquei com o negócio que você falou no primeiro bloco, né? De se soltar, de tacar as tintas da parede. Achei o máximo isso. É muito legal. E tem espaços já que é só pra isso, que é pra pessoa extravasar mesmo. Você coloca toda uma roupa e aí o pessoal vai lá jogar a tinta na tela. E eu acho que, assim, tá sendo bem importante esse movimento da arte-terapia, de trazer essa conexão com outra coisa. No mundo que tá tanta coisa, inteligência artificial, internet, tantas coisas assim, quando você volta para uma coisa que é ancestral, essa linguagem da arte, né? As pinturas nas paredes estão aí, você resgata muito do que a gente está precisando. De uma expressão que traz uma leveza para sua vida, assim, de nossa, olha que legal isso, fazer uma coisa diferente na vida traz muita coisa positiva, assim, para os nossos movimentos, para o nosso cotidiano que anda tão acelerado e muitas vezes muito mecânico, né, muito automático. E o quanto isso é da condição humana, né, Camila? Porque Muito. a inteligência artificial, ela vai substituir muitas coisas que a gente faz atualmente, vai substituir muitas profissões, mas ela não vai substituir aquilo que é mais da essência humana. Sim. Que são as emoções, que é a maneira como a gente se expressa no mundo, que é essa maneira criativa. A gente tem só mais uma pergunta, que está aqui na minha fichinha, que era essa daqui, ó. Tento nomear as emoções para os meus filhos, mas eles ainda têm dificuldade de perceber que estão com raiva ou chateados. Tem algum exercício com a arte para ajudar nas emoções? Todas elas, né? Mas vamos pensar assim, Camila, eu acho que aqui sobre coisas que talvez as famílias possam fazer em casa, se elas não têm oportunidade de ir no ateliê ou de ter um profissional. Como as famílias podem ajudar com a arte em casa? A arte é expressão, né? Então, sim, ela super consegue ajudar a nomear, né? Existe depende da idade da criança, existe uma técnica de ter um potinho, que a criança escreve, eu estou com raiva, e aí ela faz do meu pai, da minha mãe, que é muito comum, né? E a gente tem que normalizar isso. E aí coloca no potinho para ler depois, para ajudar a soltar, né? A gente pode trabalhar também em construindo as emoções, né? Eu vou fazer esse desenho aqui porque tô bravo, faz um desenho então para ver como você se expressa. Isso funciona muito. Então muitas vezes, você tá com saudade da mãe, né? Quando a gente tá numa escola, você queria ficar com a mamãe, vamos desenhar o que você queria fazer com a mamãe então? E aí a gente traz isso pro papel. Traz isso para outra narrativa, outro lugar. Então dá para fazer em casa também. Olha, quando você ficar bravo, nervoso, ajuda a mãe a amassar esse pão aqui, porque trabalha com esse movimento de força, né? A massinha, essas coisas que vão mais para amassar. Se você tá triste, você quer fazer uma coisa que vai trazer mais ali, nossa, você tá tão, né? A criança tá tão amuadinha, a gente não consegue identificar o que é. Põe uma música para dançar e você dança. Você começa a dançar. E aí a criança vai observar aquilo e vai ficar mais alegre, mais feliz. Então tem essas técnicas para a gente ir sentindo como é que está a criança e muitas vezes a gente fazer. Porque quando a gente faz, a criança observa, ela tem essa leitura de mundo, né? E ela vai se aproximando, ela vai modificando o comportamento. E você falar assim, nossa, eu vou fazer um desenho aqui para ver se eu me animo, porque eu tô muito triste. Hoje tive um dia que me deixou chateada. E aí você nomeia ao seu sentimento e vai fazendo um desenho para ir trazendo esse movimento para a criança, né? Porque ela vai lendo o mundo e aí a gente vai trabalhando de forma indireta com a criança. E é contagiante, né? O seu humor é contagiante. Você chega feliz, todo mundo vai ficando feliz. O que acontece, às vezes, que a gente não pode fazer é se o filho tá bravo, tá nervoso, você acaba ficando bravo e nervosa também. A gente tem que ir um pouquinho na contramão para ajudar ele a sair desse momento, né?
O que é difícil, mas é um exercício da gente aprender a olhar para as nossas emoções e regular as nossas emoções. Mas Exato. eu achei bem legal isso que você falou, da gente normalizar os nossos filhos sentirem raiva da gente. Não é? É super difícil, mas vamos pensar. A gente não sente raiva dos nossos filhos em diversos momentos? Sim. Raiva é só uma emoção que é passageira, então tá tudo bem. Você falou uma coisa que seu filho ficou chateado, você deu um não, ele vai sentir raiva de você. Não quer dizer que ele deixou de te amar, que ele não te enxerga como uma boa mãe ou como um bom pai. Então, a gente pode normalizar eles sentirem raiva. As meninas, às vezes, o que elas fazem? Elas desenham um coração. Tem algum desenho lá que é coração, elas e a mamãe. Aí se elas estão com raiva de mim, elas vão lá e fazem o X. Hoje é X pra você. Então tudo bem, né? E é uma expressão do que ela tá sentindo naquele momento. Sim, acho que isso é muito importante. A gente acolher os sentimentos que a gente tem como negativo. Ele não é negativo totalmente, né? Porque tudo é aprendizado. Então a criança precisa vivenciar esse sentimento para criar um repertório. E aí quando você acolhe, quando eu falo às vezes para as crianças, tudo bem, pode chorar, a criança me olha até meio estranho, porque ela não está acostumada as pessoas falarem para ela, pode chorar, chora, olha, aí você fala assim, eu vou abrir essa água aqui para ajudar você a chorar mais, que aí você vai chorar, você vai limpar tudo que você está sentindo, e aí a gente acolhe isso, a criança acha até estranho, até ela para de chorar, porque ela nossa, estão deixando de chorar. Então a gente... Ela já se sentiu validada e acolhida só com essa sua fala, né? Então, assim, fica com raiva. Então, assim, e a gente coloca só um limite, né? O meu filho, uma vez, nossa, ficou com raiva, jogou o celular e falou assim, Eduardo, calma, né? Então, assim, tudo bem você ficar com raiva, pode ficar nervoso. Mas aí você mesmo não vai ter uma consequência legal, porque você vai estragar o seu celular. Então, assim, você coloca, vai ajudando a ter um limite, mas legalizando esse sentimento que a criança está trazendo, né? E trazendo formas dela expressar isso, canalizar esse sentimento, né? Exato. Permitir que sinta raiva e ajudar a expressar essa raiva. Porque muitas vezes a gente também faz isso, né? Não pode jogar as coisas da casa quando você está com raiva. Não pode bater porta. Tá, mas o que eu posso fazer quando eu tô com raiva? Exato. Muitas vezes a criança vai se espelhar em como você lida com a sua raiva. E aí, como é que tá? Né? A gente aprendeu um dia que não era seguro sentir, mas agora a gente vai aprender um outro caminho. Eu posso sentir, eu posso aprender a expressar de uma maneira funcional. Sim, sim. Com o Dudu funciona muito, filho, vai chutar a bola lá na parede. Chutar a bola. Tem um quintal ali, você chutou a bola na parede, vai lá se distrair um pouco, depois a gente conversa sobre isso, né? E a questão de lidar com as emoções e até trazer ela para a arte, é isso, você quando, no momento, talvez não dê certo, mas quando você sai, você traz a criança para analisar esse sentimento. Olha, como você se sentiu? Vamos expressar ele aqui nesse desenho, nessa escultura, para você poder nomear aquilo e às vezes guardar como recordação aquilo para a criança revisitar, lembrar daquele sentimento de uma maneira visual, né? Isso ajudar ela a processar, entender mais sobre as emoções, né? Exato, exatamente. Muito legal. Camila, nosso papo está chegando ao final, no final do nosso programa. Primeiro, eu queria que você contasse um pouquinho sobre o seu ateliê, que é aqui em São Paulo, que você inaugurou há pouco tempo. Foi. O ateliê foi inaugurado há pouco tempo e é engraçado que eu, muitos anos na área de educação, os professores vieram, nossa, formação pedagógica, e aí eu fui mostrando que não, que ia ter uma questão de expressão da arte. É mais difícil atender os homens, né? Eu tenho tentado trazer mais homens para fazer esse movimento. Ah, eu vou levar meu marido lá. Ai, leva! Leva, porque só vem assim. Até agora só foi maridos que vieram. A professora veio e trouxe o marido. Eu falei assim, gente, tragam, é um movimento pro ser humano. Sim. Então não tem idade, não tem sexo, não tem nada. Venham para se conectar. Então é um espaço muito gostoso que eu abri na Zona Norte para fazer esse movimento, né? De ampliar e conectar mais as pessoas nesse ritmo tão caótico, você poder parar e olhar o mundo. A gente fala de estado atelierístico, que é o nome, né? De você olhar e se encantar com as coisas. Então, recentemente eu fiz um curso de ateliê que foi proposto olhar as cascas das árvores. Gente, agora eu passo e olhando as cascas das árvores, gente, é um universo que tem ali que a gente nunca parou para olhar de uma maneira atenciosa, né? E com cuidado. Então, lá a gente traz estratégias de você olhar o seu cotidiano de outras formas, de você despertar essa criatividade que todos nós temos, seja com uma linguagem, seja com outra, e
quando o adulto faz isso, automaticamente ele se conecta com a criança, porque a criança já traz muito dessas linguagens artísticas. E fazer esse movimento, né? Fluir, trazer mais fluidez aí para as nossas vidas e esse fazer mais artístico, de uma autopercepção e conexão com o nosso interior mesmo, né? Lá eu não vou fazer uma avaliação, é você com você e você vai trazer o sentido para suas uma obras. Experiência, isso, exato. Né? E como que as pessoas encontram o seu ateliê? Eu tenho o Instagram, eu tenho do Educando e Arte, que é mais voltado para as práticas pedagógicas, então as professoras aí lá têm mais ideias nesse sentido, e a Casa Florar é @_Casa Aflorar, que vai mais pro público em geral, né? Eu não quis colocar no mesmo Instagram, porque eu falei assim, eu quero atingir outro nicho de pessoas, né? Tá. E os homens também, para eles virem, se sentirem Então, acuados a participar. _Casa Aflorar. Isso. Que é o do estúdio. É Casa _Aflorar. Estúdio, do ateliê. Isso, do ateliê. E o seu? E o meu é @Educando e Arte. Pronto. Aí agora Esses vocês já dois. encontram a Camila, Já. peguem lá as dicas com elas. Acho que ela está sempre mostrando os trabalhos. Sim. Né? Vamos dar uma força para crescer esse movimento, para que as pessoas conheçam mais a arte-terapia, porque a nossa sociedade estressada, acelerada, está precisando. Né? Exatamente. Principalmente as famílias que têm que lidar com esses desafios diários de criar um ser humano. Exato. E precisa de estratégias para lidar com tudo isso. Ampliar a criatividade vai ser ótimo, vai se olhar muito no processo. Então, Camila, uma última mensagem para deixar para as famílias que nos assistem. Que elas resgatem o encantamento pela vida, pela subjetividade, né? Que tá aí e traz muita beleza e leveza para o nosso cotidiano e para educar os nossos filhos com essa leveza de vida. É isso. Que passa por um processo da gente se autoconhecer também. Que lindo, Exato. Camila. Obrigada. Exato. Eu que agradeço muito a agradeço. sua participação. E você fica aqui de olho na programação da Vivax, toda segunda, às 11h30 da manhã. Tem o programa Pais e Filhos, onde a gente vai estar sempre trazendo informações para te ajudar na criação dos seus filhos e muito além, no fortalecimento desse vínculo, desse relacionamento de qualidade. Até o próximo programa.